Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Mina da Vale, em Barão de Cocais, está sob risco de rompimento. Existe uma estimativa das autoridades de que isso aconteça a partir de domingo. Está preso o homem suspeito de matar um motorista de aplicativo e de roubar vários outros. Jovem morre após bater o carro contra a carreta e cair em ribanceira. Prefeitura faz mutirão para limpar cemitérios em Belo Horizonte e eliminar focos da dengue. Mais de 4.000 donos de imóveis foram multados aqui na capital por causa de calçadas irregulares. No futebol, Atlético e Cruzeiro deixam para junho a decisão de continuar na Copa do Brasil. E hoje também temos dicas de cultura para o seu final de semana. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. As autoridades estão em alerta por causa da mina Gongo Soco da Vale, que fica na cidade de Barão de Cocais. Novas informações sobre a situação da estrutura levaram a Defesa Civil a convocar uma coletiva há pouco para explicar que existe um risco alto do talude da mina romper a estrutura, provocando um novo desastre. Nossa repórter Luciana Viana traz os detalhes. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Terminou agora há pouco a coletiva com o tenente-coronel, coordenador da Defesa Civil de Minas Gerais. E ele fez um alerta, por meio de um documento da Vale enviado ao Ministério Público. A entidade pediu para que a Defesa Civil e também a Vale comunicasse os riscos para os moradores de Barão de Cocais, na região metropolitana de Belo Horizonte, caso a movimentação no talude de mina em Barão de Cocais continue. O talude é aquela parede em forma de degraus, mas o tenente-coronel ele dá mais detalhes. Nós temos uma mina que ela é localizada atrás da barragem sul superior. Essa mina ela está a 1,5 km desta barragem. Qual que é o problema? Esse talude ele apresentou uma deformação e uma movimentação. Hoje nós tivemos acesso a um laudo técnico emitido pela própria Vale, que remeteu ao Ministério Público, depois do Ministério Público determinar que eles repassassem informações técnicas, e a própria Vale ela fez uma suposição dentro da continuação dessa abertura, desse deslocamento desse talude, que no dia 19 ao dia 25, em função desse aumento, dessa movimentação, esse talude poderia cair, ele poderia romper e carrear para dentro da cava. Isso é um problema? Sim, é um problema. Ele vai cair dentro da cava, ele pode simplesmente integrar ao ambiente, uma vez que essa cava ela é funda. Contudo, o que nos preocupa é que esse carreamento, nós não conseguimos precisar a quantidade e nem a velocidade que ele vai cair lá dentro. Isso poderia fazer um abalo sísmico, uma vibração, e isso ser um gatilho para influenciar nessa barragem que está a 1,5 km e ela vir a romper. Então, esse é o momento, esse é o retrato daquela barragem. Nós trabalhamos com o pior cenário. O pior cenário é o rompimento. E se houver o rompimento, nós temos que ter todas as condições para socorrer aquelas pessoas e tentar mitigar qualquer problema que ele for apresentado. Inácia, a Defesa Civil vai fazer um simulado de evacuação dos moradores de Barão de Cocais. São 6.000 pessoas numa área que pode ser atingida pela lama, que demora ali 1h12 para que o rejeito chegue até este local, caso haja um rompimento. Então, este treinamento, essa simulação de evacuação da área será realizada neste próximo sábado, às 3h da tarde. Certo, Luciana, obrigada pelas informações. Bom, pessoal, a situação é de alerta, séria, e nós estamos em atenção acompanhando todas as novidades para te contar. Bom, e nós entramos em contato com a Vale, mas até agora a mineradora não se posicionou. E o embarque do trem da Vale, que liga Belo Horizonte à Vitória, no Espírito Santo, foi alterado por causa da situação na mina Gongo Soco, em Barão de Cocais. A linha do trem passa bem ao lado da mina e, a partir de hoje, quem sai da estação central aqui na capital tem que embarcar em ônibus alugados pela mineradora e seguir até a estação Dois Irmãos, em Barão de Cocais. Só depois a viagem passa a ser dentro do trem, que então segue o trajeto tradicional. O mesmo está sendo feito no sentido contrário da viagem.
E trazendo agora um outro assunto para você, a Polícia Civil prendeu um jovem suspeito de praticar vários roubos a motoristas de aplicativo e também que pode ser responsável pela morte de um deles, baleado com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto. Arthur da Silva Soares foi encontrado em casa, no bairro das Indústrias, em Contagem. Nas imagens é possível ver autor e vítima saindo do carro. Eles caminham por alguns metros. O momento seguinte não aparece, mas é quando a vítima teria reagido e então é atingida por um tiro no rosto. O autor é Arthur da Silva Soares, de 18 anos, apresentado pela Polícia Civil. O crime foi na noite de 14 de abril deste ano. A vítima não resistiu à hemorragia na cabeça e morreu uma semana depois no hospital. De acordo com as investigações, no ano passado, quando ainda era menor de idade, Arthur cometeu outro latrocínio, roubo seguido de morte. Na ocasião, o suspeito usou uma faca. Outras 3 vítimas que sobreviveram ainda, segundo a polícia, já reconheceram o suspeito. De acordo com as investigações, o destino das viagens era sempre o bairro Ouro Preto e adjacências, na região noroeste de Belo Horizonte, local onde o Arthur já morou e por isso conhecia muito bem a região, inclusive as rotas de fuga. O suspeito visava os celulares e dinheiro das vítimas. Os carros, quando levados, eram abandonados em seguida. Ainda de acordo com as investigações, o suspeito usava os aparelhos celulares de conhecidos e parentes para acionar o transporte por aplicativo. Conseguimos nesta manhã, com a colaboração aí do Ministério Público e do Poder Judiciário de Minas Gerais, uma célere decisão que conseguiu-se, assim, chegar às pessoas suspeitas de terem acionado o aplicativo e ao próprio autor, né, que confessou aí o assassinato de 2 vítimas, né, um de aplicativo Pop e outro do Uber. E ainda mais 3 vítimas relacionadas aí ao roubo. Na delegacia, o suspeito demonstrou frieza. Como é que você imagina que vai ser sua vida lá dentro da cadeia, hein, Arthur? Como é que vai ser lá? Não imagino, senhora. Se imaginasse, teria pensado antes de cometer os crimes? Qual crime? Você tirou a vida de 2 pessoas. Não estou ciente, não. Ainda segundo a apuração da Polícia Civil, o autor agia sozinho, mas as investigações continuam, pois o suspeito pode ter ligação com o tráfico de drogas. O trabalho de rescaldo dos bombeiros em uma loja de móveis que foi destruída por um incêndio na Avenida Silviano Brandão, no bairro Floresta, aqui em Belo Horizonte, continuou hoje de manhã. As chamas altas eram vistas de longe ontem à noite. A loja não tinha seguro. Hoje pela manhã ainda era possível ver focos da fumaça saindo em meio aos escombros. O incêndio, que começou por volta das 9h50 da noite, consumiu todo o interior da loja de móveis. Os materiais eram altamente inflamáveis e o prédio ficou completamente destruído. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros e mais de 9.000 litros d'água foram necessários para apagar o incêndio. Os bombeiros levaram mais de 40 minutos para conseguir controlar as chamas, que puderam ser vistas de vários pontos da capital. Tamanho foi o alcance do fogo. Vendo as imagens, quase não dá para acreditar que esta loja de colchões que fica ao lado não foi atingida. Foi uma coisa inexplicável. Realmente, para mim, foi uma coisa de Deus mesmo, esse grande livramento aí. A Defesa Civil fez a vistoria do local ainda na noite de ontem. Segundo ela, não há risco de desabamento. Nós fizemos uma vistoria tanto no próprio local onde pegou fogo, né, onde o incêndio, como nos imóveis do entorno. E aí constatamos que os imóveis não foram atingidos. A Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Por sorte, ninguém ficou ferido. 13 pessoas ficaram feridas em uma batida entre um ônibus e uma carreta na madrugada de hoje na BR-381, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. 12 pessoas tiveram ferimentos leves e uma está em estado grave. E veja agora outras notícias que são destaque nesta quinta-feira em nosso estado. Trombaram na BR-354 e os 2 veículos foram parar na parte de baixo de uma ribanceira em Campo Belo, região centro-oeste de Minas, nesta quinta-feira. A motorista do carro, Joyce Beirigo, morreu na hora. Ela foi jogada para fora do veículo. Segundo a PM, o motorista da carreta teve ferimentos leves. 2 pessoas ficaram presas nas ferragens de um carro que capotou hoje de manhã em uma esquina da Rua Progresso, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de BH. A PM não informou o que provocou o acidente, nem a gravidade dos ferimentos.
Máquina compressora perde freio e condutor bate em árvore em Montes Claros, no norte de Minas. A perna dele ficou prensada e os paramédicos do SAMU precisaram conter a hemorragia. Uma roda que se soltou de um caminhão em movimento atravessou a pista e matou o motorista de um carro que vinha na direção contrária na BR-040 em Congonhas, região central do estado, na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a roda ainda atingiu outro carro. 3 pessoas ficaram feridas. Receita Federal e Ministério Público de Minas Gerais cumprem 34 mandados de busca e apreensão, 11 de prisão, em operação que investiga desvios em contratos da Prefeitura de Passos, cidade do sul do estado. Segundo a Receita, vários empresários se articularam para receber por serviços não prestados ou parcialmente realizados com a ajuda de agentes públicos. A Prefeitura está fazendo um mutirão de limpeza nos cemitérios de Belo Horizonte para eliminar focos da dengue. Sabe aquele vasinho de flor que muitas vezes a gente deixa no túmulo de um ente querido? Pois é, com a água parada ele acaba se tornando um criadouro de mosquito da dengue. E o que era um gesto de carinho se torna uma ameaça. O ente querido dela tá lá, né? Ela quer colocar um vasinho, mas não dá. Infelizmente, nós temos que fazer a coisa certa. Tirando os ornamentos que já fazem parte do túmulo, a gente aconselha não colocar nada. Pratinho, meia garrafa para colocar flores, ou seja, vasinhos improvisados que fiquem com acúmulo de água. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, existe uma lei que proíbe as flores artificiais e vasos de água, principalmente nos cemitérios parques, como é o caso do Cemitério da Paz, na capital. Nós pedimos ao munícipe que não tragam para os cemitérios as flores plásticas, elas serão recolhidas conforme o decreto e também que ao visitarem, ao virem aos velórios ou virem visitar sepulturas, que não joguem copinhos no chão, garrafa no chão, sacola plástica no chão, né? E outras coisas que possam viabilizar o criatório do mosquito da dengue. Para tentar impedir que o mosquito Aedes aegypti se prolifere nos cemitérios, a Prefeitura está realizando um mutirão de limpeza. Nós já realizamos um forte mutirão no Cemitério da Saudade, onde retiramos entulhos, garrafinhas, sacolas plásticas, copinhos. E agora nós passamos com esse forte mutirão aqui para o Cemitério da Paz. Dentre as ações do mutirão da Prefeitura está a roçada dos cemitérios parques, como este aqui, por exemplo, onde um mato, como a gente pode ver, já está extremamente alto e acaba se tornando um criadouro do mosquito da dengue e um perigo para a população. Mas mesmo com os mutirões da Prefeitura, é preciso estar alerta. No cemitério do Bonfim, a equipe de zoonoses encontrou focos do mosquito em um pneu e também em alguns vasos que acumularam água. Só aqui em Belo Horizonte, mais de 32 mil notificações de dengue já foram registradas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o momento já foram confirmados 38 óbitos por dengue. Outras 92 mortes estão sob investigação. Muitas calçadas aqui em Belo Horizonte são inseguras para pedestres e principalmente para quem tem mobilidade reduzida, como idosos e cadeirantes. Segundo a Prefeitura, buracos e desníveis são os 2 problemas mais comuns. É morador que não cuida daquele buraquinho que surge até ele virar um panelão ou que faz elevações indevidas ali na entrada da garagem. Ano passado foram aplicadas mais de 4 mil multas. Muitas calçadas pela cidade apresentam problemas, sejam eles buracos, degraus ou rampas de acesso inadequadas. Quem é que não conhece uma pessoa que já caiu por conta disso ou até mesmo ela própria já passou por alguma situação assim? Tropecei na rua, a bengala quebrou e eu caí. Por causa de buraco? Por causa de buraco. Se o problema acontece com os pedestres de forma geral, imagine com quem tem alguma deficiência. Os cadeirantes, por exemplo, sofrem com a falta de manutenção. Eu tenho problemas com as calçadas de Belo Horizonte todos os dias. O mosaico português, apesar de ser muito bonito, até artístico, e de drenagem, ele é péssimo para a gente, porque a minha roda saiu 2 ou 3 pedrinhas da pedra portuguesa, a minha rodinha ela atola e pode capotar, como eu já caí em Belo Horizonte várias vezes. Os problemas mais comuns são os buracos, as superfícies irregulares e a falta de rampas adequadas. São tantas situações que Sirlene, às vezes, prefere andar pela rua. Tem hora que não só eu, como vários cadeirantes, somos obrigados a disputar com os carros, com os ônibus, porque é a rua que tem mais acessibilidade. Em BH, as calçadas são obrigatórias nas vias pavimentadas e os responsáveis por construir e conservar são os donos dos imóveis.
Se o terreno pertencer ao governo, ele é o responsável pelo trecho. Estes espaços precisam ter uma faixa para o trânsito de pedestres e, quando possível, uma para o mobiliário urbano. Devem ser feitas de material antiderrapante e resistente. Obstáculos físicos são proibidos, exceto na faixa do mobiliário. E o mais importante é que rampas e pisos táteis devem seguir as normas da ABNT. Em 2018, a Prefeitura da capital mineira realizou mais de 21 mil vistorias em calçadas e a metade apresentou algum tipo de problema. Os donos foram notificados e tiveram prazos para se adequar. Mas mesmo assim, 4.250 multas foram aplicadas. Muitas vezes a gente tem pavimentos implantados com uma qualidade ruim que geram buracos, que é o principal problema, que as pessoas tropeçam nesses buracos e aberto um buraco, isso vai se expandindo na calçada. Outro problema muito identificado é de degraus na calçada, que algumas vezes as pessoas, para adequar o seu bem-estar da sua casa, ela faz um degrau para entrar de uma forma mais tranquila em casa e isso gera para a pessoa que está circulando no passeio dificuldade e inclusive risco para que as pessoas, por exemplo, deficientes visuais que estão circulando ali. Para ajudar a Prefeitura e criar uma consciência de conservação na população, a campanha Calçada Cilada tem chegado a várias cidades brasileiras. Por meio de um aplicativo, as pessoas fotografam a calçada, identificam o local e o problema, tornando a situação pública na internet. Todo mundo, apesar que ande de carro, ande de ônibus, o primeiro contato que ele tem com a cidade é pela calçada. Pode ser da casa dele, do trabalho e tudo mais. Então, você ter calçadas acessíveis, para toda a população é muito importante. O aplicativo criado pela campanha Calçada Cilada, citado na reportagem que você acabou de ver, é o Colab, que tem versões para iOS e Android. E veja a seguir, Atlético e Cruzeiro deixam para a partida de volta em junho a decisão da Copa do Brasil. Foram 2 empates. Voltamos a falar sobre a situação da mina de Gongo Soco. A Vale acaba de nos enviar uma nota onde esclarece que assim que identificou a movimentação no talude norte, na cava da mina em Barão de Cocais, mina paralisada desde 2016, a mineradora informou as autoridades e vem tomando medidas para informar a população sobre a situação. A nota diz ainda que não há elementos técnicos para afirmar que o eventual escorregamento do talude causará a ruptura da barragem sul superior. E agora o futebol. Terminou em 0-0 o jogo do Atlético contra o Santos na noite dessa quarta-feira no Independência pela Copa do Brasil. A decisão do mata-mata ficou para o dia 6 de junho. O Atlético perdeu o Fábio Santos com 3 minutos de jogo machucado. No primeiro tempo, o Peixe comandou as ações. Vitor Ferraz recebeu um presente de Hever, mas não agradeceu, jogou para fora. Mas a melhor chance foi nos pés de Jean Mota. Vitor se esticou para salvar o Galo. O Atlético chegou com Tiará. Everson fez a defesa. Elias também arriscou de longe, para fora. O segundo tempo começou com o Galo no ataque. Luan bateu, Everson defendeu. Casares entrou no jogo e já foi logo dando trabalho. O time santista deu só um chute a gol no segundo tempo. Já nos acréscimos, Hever até teve a chance, mas parece que não esperava. Final 0-0. O Santos leva um 0-0 para casa. O Galo tentou fazer valer o mando de campo, mas não conseguiu. A decisão ficou mesmo para o dia 6 de junho, no jogo da volta. Além de não tomar gol, não correu muito susto, um adversário que chuta muito em gol, que faz muito gol, vem de uma goleada no último jogo, e a gente sai feliz pelo rendimento da equipe, principalmente pelo segundo tempo. O Cruzeiro cedeu o empate para o Fluminense ontem à noite no Maracanã, no finalzinho do jogo. Quem conta como foi a partida é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Pois é, a torcida do Cruzeiro acordou bem preocupada hoje, com certeza, com o desempenho da equipe. A gente pode até ver aí os lances, O Cruzeiro, se a gente for ver os números, impressionante. O Fluminense teve quase 70% de posse de bola, chutou 20 vezes, inclusive fez o gol aí no último lance, contra apenas uma vez, um
um chute apenas do Cruzeiro. O Cruzeiro, nesse chute, conseguiu fazer o gol, estava saindo com a vitória, mas acabou sendo punido no último lance. O próprio técnico Mano Menezes disse que o resultado é bom, trazer um empate tá ok, mas tem que melhorar e muito, principalmente pensando na sequência. O Cruzeiro tem o próprio Fluminense, mas tem, por exemplo, o River Plate, né, pela Copa Libertadores, então tem que melhorar e muito. Tá certo, você acompanha e conta pra gente. Obrigada, André. Com certeza. Bom, e no próximo bloco você confere a programação para o final de semana. Tem opções de filmes no cinema, espetáculos, teatrais e shows. Um advogado de 72 anos foi encontrado morto no escritório dele hoje de manhã em Santa Luzia, na Grande BH. De acordo com a PM, foi um funcionário que encontrou o corpo de Luiz Flávio Rabelo. Familiares informaram que criminosos da região sabiam do poder aquisitivo do advogado. Um revólver e uma espingarda foram roubados. O crime está sendo investigado. E foi prorrogado para sexta-feira, atenção, o prazo para os moradores aqui de Belo Horizonte pagarem a parcela de maio do IPTU. Segundo a Prefeitura, uma questão técnica impossibilitou a emissão das guias. E é hora de você programar o seu fim de semana. A repórter Luciana Viana traz os destaques. Na estreia da semana, na telona, Ugly Dolls, animação, aventura e comédia para toda a família, baseada na marca de sucesso nos Estados Unidos. Na cidade de Uglyville, Moxie e os amigos enfrentam o que significa ser diferente, lutam com o desejo de serem amados e finalmente descobrem que não é preciso ser perfeito para ser incrível. Afinal, o que mais importa é quem você realmente é. Ugly Dolls na telona. Ainda na telona, a história de Natasha, uma jovem extremamente pragmática que não acredita em destino, apenas em fatos explicados pela ciência. Em menos de 12 horas, a família dela será deportada para a Jamaica. Mas antes que isso aconteça, ela vê Daniel e se apaixona subitamente, colocando todas as convicções dela em xeque. Muito romance em O Sol também é uma estrela. Também estreia na telona o drama Kardec, o educador francês que codificou o espiritismo. O filme acompanha a trajetória de Allan Kardec desde o período em que atuava como educador, passando pela investigação dos fenômenos, pelo processo de codificação da doutrina espírita, até a publicação e repercussão de O Livro dos Espíritos. Kardec no cinema. Para toda a família, A Bela Adormecida, do Giramundo, que manteve a trilha sonora e os bonecos originais de 1976 e acrescentou na cenografia um novo castelo, vídeos e projeções. O comediante e contador de histórias Emerson Ceará apresenta o novo show com seu estilo ácido e direto, misturando a tradição dos grandes comediantes do Nordeste com a modernidade da comédia. Ele aborda os dilemas do mundo atual, como as relações com as atendentes de telemarketing, o uso do cartão de crédito, entre outras histórias autobiográficas e muito engraçadas. Michel Teló estrela um espetáculo que conta a trajetória e a formação da música caipira de forma poética. Prepare-se para uma viagem pelos nossos interiores com memórias, infância, descobertas, resgatando assim o sertão que há em cada um de nós e, ao mesmo tempo, um contato direto com as nossas raízes culturais. A Banda Eva vai completar 40 anos no próximo carnaval e, para comemorar, vai gravar o DVD Eva 40 Carnavais aqui em Belo Horizonte. O show ainda terá a presença de convidados como Wesley Safadão, Durval Leles, Léo Santana e Tomate. Programe-se e divirta-se. E antes do tchau, um lembrete importante: use o nosso BandZap para fazer denúncias. É o seu canal direto em contato com a nossa produção. O telefone é o 31 99 772 7663 e para rever as nossas reportagens, acesse YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção hoje. Amanhã estaremos de volta e eu quero contar com você, combinado? Até lá e boa noite.